Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se um cristão vive uma experiência diária de comunhão com Jesus, o fruto do Espírito será um resultado natural. Comecemos analisando Lucas 6:44. Diz assim: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimiam uvas. Sabe, me impressiona o verbo conhecer. A árvore é conhecida por seu fruto. Em grego, o verbo conhecer é ginosko, que significa mais do que simplesmente conhecer a aparência exterior. Ginosko envolve também o conhecimento dos sentimentos, daquilo que vai por dentro. E Jesus disse que podemos saber qual árvore é a que temos diante de nós, observando o fruto dessa árvore. Pensemos com mais detalhe nesta ilustração do Senhor Jesus Cristo. Suponhamos que não conhecemos nada acerca de árvores frutais. Jamais vimos um pé de laranja, por exemplo, ou um pé de figo, ou de banano. Não conhecemos nada de fruta, quer dizer, de árvores. Conhecemos a fruta, mas não a árvore. E um dia nos levam a um pomar cheio de árvores frutais e nos pedem que identifiquemos qual é qual. Como saberemos qual é qual se nunca vimos nenhuma árvore frutal? Jesus disse que há uma maneira de saber. Qual é essa maneira? Espera que apareçam os frutos. Porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Quando o tempo chegar, o figo vai produzir figo. O banano vai produzir banano. Bom, na vida cristã acontece algo muito parecido com isto. Todo mundo pode dizer que é um cristão, mas a verdade só se pode saber quando apareçam os frutos. Se você é um cristão de verdade, então sua vida vai mostrar o fruto do Espírito. Isto, querido, não falha, mas não falha mesmo. Mas falando de fruto, há um mal-entendido no mundo cristão. Muitos acham que a prova de que você recebeu o Espírito Santo é o fato de que você fala línguas ou não. Mas Jesus não disse isso. Ao contrário, o Senhor Jesus adverte sobre o perigo de confiar em manifestações aparentemente miraculosas, esquecendo-nos daquilo que é fundamental. Veja o que diz São Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oh, querido, o Senhor Jesus quer ensinar-nos a lição de que não basta estar na igreja ou dizer que somos cristãos. Todo mundo pode fazer isso. Mas o que é fundamental é viver em comunhão diária com Jesus e permitir que o fruto do Espírito apareça de maneira natural na experiência. O pensamento central desta primeira parte é que se somos bons porque vivemos em Jesus, faremos obras boas, que são as obras de Jesus. O mais importante
é ser e não simplesmente fazer. Porque, querido, com um pouco de esforço, você pode fazer, mas jamais será. Para ser, é preciso nascer de novo, ser feito uma nova criatura. De outro modo, será impossível fazer coisas boas que sejam coisas boas autênticas. Isso é o que Jesus lhe disse a Nicodemos, quando lhe afirmou que aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. A segunda parte da lição desta semana nos mostra a receita para que os frutos do Espírito apareçam em nossa vida. Veja, em São João 15:5, Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta última expressão é fortíssima. Sem mim nada podeis fazer. Oh, querido, nada é nada. Em realidade, sem Jesus, a única coisa que podemos fazer é aparentar, falsificar, pintar a fachada por fora, quando o edifício por dentro está caindo aos pedaços. E sabe, esse foi o problema da igreja ao longo da história. O viver apenas da aparência ou para a aparência. Nos tempos de Oséias, por exemplo, o profeta chamou o povo de Deus de bolo que não foi virado. Por quê? Porque estava cozinhado só por um lado, pelo outro estava cru. Bonito por fora, muito fruto, dourado, mas por dentro, massa crua, feia. Já nos tempos de Jesus, ele chamou a sua igreja de sepulcros caiados. Por quê? Por fora, mármore branco, lápidas preciosas, mas por dentro, osso, carne podre. E em nossos dias, Jesus se dirige à igreja da Laodiceia e a chama de igreja morna. Por quê? Tem um lado quente e outro lado frio. O resultado de se misturar água quente com água fria resulta em água morna. Por fora, muitas vezes, parece maravilhosa, mas por dentro é uma igreja fria, como um tímpano. Ah, querido, não te alegres muito. Não diga você, sim, pastor, isso que você está falando é a verdade, a igreja é morna. Antes de pensar assim, eu devo olhar para a minha própria vida e analisar aquilo que eu sou. Os frutos que aparecem na minha vida são frutos do Espírito ou simplesmente frutos do meu próprio esforço? A vida que vivo é uma vida autêntica ou é somente fachada? A única maneira de apresentar frutos autênticos é estar conectado na videira. A videira é Jesus, o tronco é Jesus. Mas aqui entramos num outro ponto difícil. Como é que realmente sabemos se estamos conectados a Jesus, ligados a Jesus? Como é que sabemos se permanecemos em Jesus ou não? Simplesmente porque dizemos que sim, querido? Simplesmente porque vamos à igreja? Ou porque nos portamos bem? Não, meu amigo. Tudo isso é teoria. A única maneira de saber se estamos conectados, ligados ou não a Jesus é se estamos separando todos os dias tempo para orar, para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Finalmente, tudo se resume a isso. Comunhão com Deus, estar ligado na videira, é passar tempo com Deus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar o poder libertador de Cristo. Esta lição é um estudo do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. É um capítulo de vitória. Contrasta completamente com o capítulo 7, que termina com um grito de angústia, de fracasso.
Já o capítulo 8 fala de liberdade, de vitória. Romanos 8 é um dos capítulos da Bíblia mais estimulantes e de maior inspiração para quem está em Cristo. Em Cristo. Não apenas na igreja, mas em Cristo. O capítulo começa com a afirmação de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E termina dizendo que também não há nenhuma separação para os que continuam em Cristo Jesus. Isso está nos versos 35 ao 39. A palavra-chave nesta primeira parte do capítulo é a palavra Espírito. Aparece 20 vezes. No capítulo 7 aparece apenas 4 vezes, mas no capítulo 8, 20 vezes. Sabe por quê? É que sem Espírito não existe vitória. Então vejamos o conteúdo do capítulo 8. O verso 1 diz assim, eu vou ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra condenação significa literalmente juízo que cai sobre alguém, sentença. Mas esse juízo de Deus que cai sobre o pecado não cairá sobre você. E por que não? Porque você tem sido libertado da lei do pecado e da morte. O que a lei do pecado dizia? O que a lei do pecado é? Em que consiste? É o poder do pecado. E você está livre da lei do pecado por um simples motivo. Você já não está sob o domínio do pecado. Se ainda estivesse sob o domínio da lei, do pecado e da morte, então você estaria sob a condenação de Deus. Porque o pecado demanda juízo, morte e condenação. O castigo decorrente do pecado deveria ser executado. Mas Jesus recebeu tudo nele. Esse castigo que nos merecíamos, ele recebeu sobre ele. Deus, de certa maneira, condenou seu próprio filho para que você não fosse condenado. Essa é a afirmação do versículo 3. Veja o que diz. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Você percebe? O juízo de Deus recaiu sobre o seu único filho, para que este juízo não tivesse que cair sobre você. Agora, querido, você não está mais condenado, você está justificado. Se você acreditar em Jesus, você não será condenado. Não há condenação para você, não há mais. Todos os seus pecados foram perdonados na cruz. Jesus foi castigado e condenado por seus pecados. A ira de Deus foi derramada sobre ele, seu filho, na cruz. Por isso Isaías disse que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando chegamos a Cristo com fé, então, somos justificados, declarados inocentes pelo juiz do universo. Isso é o que afirmam os versos 33 e 34. Veja. Quem intentará acusação contra os filhos, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O assunto delicado de hoje é quem é que realmente pode desfrutar e reclamar essa maravilhosa declaração de nenhuma condenação. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, não há lugar mais seguro neste mundo que estar em Cristo Jesus. Os que estão nele estão salvos e seguros e já não estão correndo risco de condenação porque estão escondidos
atrás dele. Todas as coisas maravilhosas tratadas em Romanos 8 se aplicam unicamente àqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Os que cultivam comunhão permanente com Jesus através da oração diária, do estudo diário da Bíblia e da testificação. Vejamos agora o que diz Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você lembra o que Paulo disse no capítulo 7, 24? A pergunta era, quem me livrará? Era um grito desesperado, quem me livrará? Agora no verso 2, Paulo diz, Cristo me libertou. Contraste, você percebe? Romanos 8, 2 menciona duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Para entender isso, pense na lei da gravidade e na lei da aerodinâmica. Veja, a lei da gravidade é uma lei natural. Diz que um objeto metálico grande e pesado no céu deve cair e se arrebentar no chão. O avião, então, seria um belo exemplo de algo que devia cair e se destroçar. Mas a lei da aerodinâmica é outra lei natural, que em alguns casos supera a lei da gravidade e permite que o grande e pesado avião permaneça no ar e não se estraçalhe no chão. Assim também é na vida espiritual. A lei do pecado e da morte me leva a cair, a fracassar, a pecar. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me capacita para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de contínua obediência. A segunda parte da lição nos leva a pensar no que a lei não pode fazer. E temos que lembrar que aqui está incluída a lei moral. Querido, por melhor que seja a lei moral, ela não tem poder para nos salvar. A lei é justa, mas não pode justificar. A lei é santa, mas não pode santificar. A lei me mostra que eu sou um pecador, mas não pode me transformar num homem santo. O espelho pode me mostrar a mancha que eu tenho, mas não pode me limpar, não pode me lavar. Mas o que a lei não pode fazer, Deus sim pode, e o faz. O que a lei não pode fazer, o Cordeiro de Deus o faz. Isso acontece porque a lei é deficiente? Não. O problema nunca esteve com a lei. O problema esteve comigo. A lei estava enferma pela carne, diz o versículo 3. Na realidade, a lei é muito poderosa. A lei preservaria a vida de uma pessoa se essa pessoa cumprisse os mandamentos o tempo todo, ao pé da letra. Só que por causa da natureza pecaminosa, ninguém pode cumprir toda a lei. Então, a que conclusão nos leva isto? De que algo anda mal, mas não com a lei. A falha não está com a lei, está comigo. Vamos agora para a terceira parte da lição. Os versículos 5 e 6 dizem: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui Paulo coloca diante de nós os dois únicos caminhos desta vida. Ou somos levados pela carne, ou seguimos o Espírito. São dois caminhos diferentes, com resultados diferentes. A vida ou a morte. Precisamos escolher em qual caminho andar. Precisamos decidir quem vai ser o nosso guia. Existe uma batalha contínua entre o espírito e a carne e vice-versa. Essa é uma luta diária, querido. Não é uma decisão única que dura a vida toda. É uma decisão diária, tomada a cada instante, a cada momento. Agora temos os versos 7 e 8.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É interessante a expressão, porquanto a inclinação da carne. Significa que os pensamentos da carne são inimizade contra Deus. A carne sempre está contra Deus. A carne é inimiga de Deus. Não se sujeita, diz Paulo. Ou seja, não se submete. A carne não é submissa. Pelo contrário, se rebela contra Deus, se levanta contra Deus e também contra a lei de Deus. A carne é a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Agora, outra expressão interessante é, nem em verdade o pode ser. Você percebe? A carne é incapaz de submeter-se. A carne pecaminosa do homem, sua natureza pecaminosa é rebelde, não se submete. No verso 8, Paulo ensina que, porquanto estas coisas, entre aspas, em relação à carne, são assim, os que estão na carne, ou seja, os que não têm sido justificados, não podem agradar a Deus. É impossível para eles agradar a Deus. A carne nunca, jamais poderá agradar a Deus. Para a maioria das pessoas, é muito difícil aceitar a verdade desse versículo. Quer dizer, alguém pode perguntar, quer dizer que tudo que eu fiz na vida antes de aceitar Jesus era inaceitável para Deus? Não lhe agradava? E efetivamente era assim. Podíamos aceitar muitas coisas como boas, retas, dignas de louvor, mas essa era uma visão particular do ser humano, uma visão sem Deus. Qual é a sugestão dos versículos 7 e 8 sobre as pessoas que possuem a mente do Espírito? Diz que essas pessoas deveriam ocupar-se do Espírito e ter a mente do Espírito, ou seja, ter uma mente espiritual. A mente espiritual é amiga de Deus, em contraste com a mente da carne. A mente espiritual está em paz com Deus. Não há guerra, não há hostilidade contra Deus, porque é submissa à lei de Deus. E sempre será. Dessa forma, os que vivem segundo o Espírito podem agradar a Deus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar como se vive a paciência. A paciência é outro fruto do Espírito Santo. Comecemos falando da paciência divina. Algumas pessoas imaginam a Deus como um ditador mesquinho que está ansioso para achar uma causa e destruir a raça humana desobediente. Mas é essa a maneira como a Bíblia descreve a Deus? Olha o que diz Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja, neste texto, a paciência, a benignidade de Deus são as que te conduzem ao arrependimento. Isso é o que Deus mais deseja, porque seu anelo é salvar você. Por outro lado, Romanos 15:5 também enfatiza a paciência de Deus. Olha o que diz. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Meu amigo, Deus é paciente. Essa é a sua natureza. O amor de Deus gera a paciência. E Deus é amor. Não quer que ninguém se perca eternamente. Por isso, Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo
que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor é longânimo, é paciente. Um significado de paciência, segundo o dicionário, é a capacidade de esperar calmada e serenamente. Deus nunca atua impulsivamente. Pelo contrário, a história tem demonstrado repetidamente que Deus tem muita paciência. A paciência divina se demonstrou com a geração do tempo de Noé. Ele esperou para destruir Sodoma também, a corrupta Sodoma. O Senhor foi incluso paciente com um impio tão vil como o rei Acabe. Por séculos foi tolerante com a nação arrogante e testaruda de Israel, cabeça dura. E a história de Nínive talvez é a mais extraordinária acerca da paciência divina. A paciência se encontra no caráter mesmo de Deus. E é aí onde radica a fonte da paciência para nós. O Senhor se deu a conhecer a Moisés em Êxodo 34:6, veja, da seguinte maneira: como o Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. A expressão tardo para a ira descreve o atributo maravilhoso da paciência divina. A segunda parte da lição nos traz um imperativo que Paulo apresenta aos cristãos. Está registrado em Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Claro, queridos, se Deus é um Deus paciente e nós somos filhos de Deus, é natural que o fruto da paciência apareça na vida dos cristãos e que essa paciência se manifeste no trato de uns com os outros. Bom, a ordem de Paulo é que andemos com humildade, com mansidão, suportando-nos uns aos outros em amor. O propósito da humildade é que reconheçamos que não somos suficientes. Não somos suficientes por nós mesmos. Precisamos depender de Deus, da ajuda dos nossos irmãos. A humildade é uma virtude, é uma das características de um autêntico cristão. Pois o próprio Senhor Jesus disse um dia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é aquela que me leva a não ter um conceito mais elevado de mim mesmo. A humildade me confronta comigo mesmo. A humildade cristã se baseia na visão da minha insignificância, na contemplação de Cristo e na compreensão de Deus. Agora, se o meu caráter é medido com o metro da humildade, eu estarei em condições de suportar a meus irmãos, de ter paciência, de ser longânimo com os meus irmãos. Mas a ordem de Paulo é que andemos também em mansidão. A palavra mansidão se traduz também como gentileza. Esta palavra é completamente oposta da palavra dureza, mau humor. Também pode se traduzir esta palavra mansidão como doçura. Se tem dito que o homem verdadeiramente manso se aira quando tem razões para isso, mas nunca se ira com os insultos e injustiças que as pessoas cometam com ele mesmo. Aí a mansidão o leva a suportar, a ter paciência, a ser longânimo. Querido, você é manso quando sabe que pode ser áspero, mas não é. O homem manso é um autêntico cavaleiro de Deus. Esta virtude cristã é indispensável no momento de suportar os outros, de ter paciência, de ser longânimo com os outros. Uma vida
cheia de mansidão, reflete o caráter do Mestre. Porque Jesus tinha para cada homem, para cada mulher, uma palavra de doçura. Mesmo que esses homens fossem os piores pecadores. O cristão que pratica a mansidão não tem muito problema para suportar as fraquezas das outras pessoas. Neste tema de suportarmos uns aos outros, de termos paciência, de ser contemplativo com as outras pessoas, a longanimidade se manifesta como uma atitude de tolerância amorosa para com as outras pessoas. A recomendação bíblica é que sejamos pacientes com todos. O nosso texto diz, suportando-os com paciência uns aos outros. A paciência que precisamos para suportar-nos é a que vem como fruto do Espírito. Essa paciência é real, é duradoura, traz bons resultados. Mas esse tipo de paciência é aquela que se consegue como fruto do Espírito Santo. E é essa paciência que se precisa quando o irmão débil comete um erro. Uma pessoa impaciente não pode tolerar as falhas e fracassos dos outros. Mas há um pensamento mais neste texto. Há pessoas que se suportam porque não há mais remédio frente a alguma situação de conveniência. Por exemplo, um casal decide seguir unido por causa dos filhos, embora entre eles acabou completamente o amor. Se pode dar o caso de algum trabalho onde muitas vezes você precisa suportar qualquer humilhação porque precisa do emprego, embora você deteste a pessoa com a qual você trabalha. Mas a Bíblia diz que devemos suportar-nos em amor, não suportar-nos por conveniência. O amor, finalmente, é a joia mais valiosa de todas as virtudes. Por amor, Deus decidiu enviar o seu único Filho ao mundo. Por amor, Jesus Cristo, desde a cruz, estando em sua mais densa agonia, pode dizer, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É na igreja, ou é no lar, aí onde nos suportamos. Não porque fique outra alternativa, mas porque nos amamos uns aos outros. O comentarista bíblico Barclay disse sobre isto o seguinte: se tratamos a uma pessoa com amor, nada daquilo que essa pessoa possa ou queira fazer nos fará desistir de procurar somente o maior bem dessa pessoa. Embora nos injurie, nos lastime, nos insulte, jamais sentiremos para ela outra coisa a não ser bondade. O amor cristão é a única maneira que me ajuda a querer e aceitar as outras pessoas exatamente como são, e não como eu acho que elas deveriam ser. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o domínio próprio não é simplesmente a força de vontade humana. O verdadeiro domínio próprio é o fruto do Espírito, otorgado por graça àqueles que procuram o Senhor. Veja, Deus deseja que nós tenhamos domínio sobre todas as tendências naturais da carne. O Espírito Santo veio para produzir em nós o fruto do domínio próprio que precisamos para controlar as paixões da nossa natureza. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo conserva o controle, tem o controle sobre as nossas ações, os apetitos, as ambições e os pensamentos. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo, vivendo em nós, manterá o domínio sobre as emoções, os estados de ânimo, a imaginação, os desejos, enfim. Pode crer que o Espírito Santo em você conservará o domínio de seu temperamento,
da sua língua, de seus talentos, de seu dinheiro, de seu tempo. O domínio próprio é fundamental na vida cristã. Porque um discípulo é aquele que aceita voluntariamente a disciplina do seguidor de Jesus Cristo. As palavras discípulo e disciplina têm a mesma raiz no idioma original. Veja, você está completamente errado, enganado, se você acreditar que é um discípulo, mas não reconhecer que o discipulado envolve aceitar a disciplina do verdadeiro seguidor de Jesus. Se você quiser aprender a arte do domínio próprio, precisa começar submetendo-se ao domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer dar para você equilíbrio, domínio próprio, ajudar a negar-se a si mesmo, dar-lhe autodisciplina que capacitará você para controlar-se diante da tentação. O domínio próprio é uma parte da tua herança espiritual. O Espírito Santo está desejoso de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa. E João 2, 15 e 16 apresenta o ideal de Deus para os discípulos de Cristo. Diz o seguinte, veja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberbia da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O grande problema é entender como trabalha o Espírito para produzir em nós o fruto do domínio próprio, que em realidade está entrelaçado com o fruto do amor, a paz, a benignidade, enfim. O pior que pode acontecer com você é pensar que somente porque você ora, estuda a Bíblia de manhã, já o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida. Bom, a devoção pessoal é básica, mas, querido, não é suficiente. Então, como é que o Espírito produz as boas obras em você? Vejamos. Existe muita confusão em relação a este assunto. Quem é aquele que exerce o domínio próprio em você? É o Espírito ou é você? É o Espírito aquele que exerce o domínio próprio nas horas da tentação? Ou você somente recebe a vitória como um fruto e você não faz nada? Quem é que exerce o domínio próprio? É você com a ajuda do Espírito? Ou é Espírito em você sem tua participação? Qual é a participação humana? Ter fé é só ficar de braços cruzados esperando que Jesus controle tua vida e te leve para longe da tentação? Aonde fica a participação humana? Qual é o verdadeiro papel da força da vontade? O apóstolo Paulo explica este assunto de maneira simples. Veja, quando nós vamos a Jesus e convivemos com Ele, Jesus faz parte da nossa vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito habita em você. Jesus habita em você na pessoa de seu Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 6, 19, diz: ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que sucede então? O Espírito Santo está morando em você. Aí ele obriga você a fazer as coisas certas, mesmo você não querendo? Não, querido, não é assim. Você não se transforma numa máquina ou num robô que está obrigado a fazer algo contra a sua vontade. O que acontece é algo maravilhoso. Quando você permite que Jesus forme parte da sua vida, quando você permite que o Espírito Santo habite no seu coração, ambos passam a ser como uma só pessoa. As vontades se juntam. Já não vivo eu, diz Paulo, mas vive Cristo em mim. E aonde vai você, se Cristo é agora aquele que vive em você? E o que agora vivo na carne, continua dizendo o apóstolo, espera um pouco. Não acaba de dizer, já não vivo.
Como então ele acrescenta, e agora vivo? No final de contas, vive ou não vive? Esta é a maravilhosa realidade do cristão. Veja, quando você vive uma vida de comunhão diária com Jesus, a vontade de Jesus e a sua vontade humana se juntam. São duas vontades numa só vontade. Os desejos de Jesus são teus desejos, e teus desejos são os desejos de Jesus. Então, quando chega a tentação, quem é aquele que toma a decisão? É Jesus ou é você? É você, mas é Jesus. Quem é aquele que se retira dos caminhos do pecado? É você ou é Jesus? Quem é aquele que exerce o domínio próprio? É o Espírito em você ou é você no Espírito? Oh, querido, a tua comunhão com Jesus é tão profunda, a tua convivência com Ele é tão íntima, que as duas vontades se transformam numa só vontade. A vida que agora você vive, vive na fé do Filho de Deus. Isto o confirma o Espírito de profecia quando diz: quando a vontade é colocada, é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 694. Você percebe? O domínio próprio não é um domínio próprio teu. Nenhum trabalho exclusivo do Espírito. Nem um pouco seu, um pouco do Espírito. É um só esforço, uma só atitude, uma só decisão. O Espírito e você fundidos numa só vontade, chamada vontade santificada. O segundo ponto da lição nos leva a considerar a vida de José. Este jovem decidiu que o Espírito Santo tomaria controle da sua vida. E o resultado disso foi uma vida de vitória. Não sucumbiu diante da tentação. O fruto do domínio próprio apareceu na vida de José. E ele soube dizer não ao pecado. A história de José é uma história de sonhos. A Bíblia chama ele de José, o sonhador. O centro de seus sonhos era Deus. Veja, aquela tarde quando seus irmãos o venderam e ele foi levado para Egito, uma terra distante, ele olhou pela última vez desde a colina para as tendas do seu pai e fez uma promessa a Deus: Senhor, eu não sei aonde vou, eu não sei para onde me levam, mas aconteça o que aconteça, custe o que custar, eu nunca deixarei de te amar. As pessoas podem tirar minha liberdade, podem querer acabar com meus sonhos, podem arrancar meus braços, as pernas, inclusive podem me distanciar da minha família. Eu vou para um país onde não tenho amigos, ninguém me conhece, vou como um escravo, talvez para começar lavando pratos, limpando banheiros, mas Deus meu, vou contigo, e acontece o que acontecer, nunca deixarei de te amar. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a verdade não é um simples conceito, mas é a mesma pessoa de Jesus. E então, aquele que vive em comunhão com a pessoa verdade, que é Cristo, logicamente deve manifestar a verdade na sua vida como um fruto do Espírito Santo. A preocupação do ser humano sempre foi achar o caminho que leve ele para uma vida mais feliz e plena. Quem não quer ser feliz? Em certa ocasião, Tomé disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o caminho. E a resposta do mestre foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, querido, Jesus é o caminho e a verdade. E não existe nada mais concreto e absoluto que Jesus. Infelizmente vivemos em dias quando a verdade para os seres humanos
tem se feito relativa. Quer dizer, o pluralismo e o relativismo são duas filosofias que estão impregnadas em tudo. O pluralismo ensina que desde o momento em que não existe somente um ser humano, mas muitos seres humanos, é lógico que não pode existir somente um conceito, uma só ideia, senão muitos conceitos, muitas ideias. Pluralismo vem de aí, da palavra plural, muitos. Consequentemente, nasce o relativismo. Por quê? Se existem muitas maneiras de pensar, não pode existir somente uma verdade, senão muitas verdades. Por isso, a verdade, dizem eles, é relativa, melhor dito. Depende do que cada um queira pensar. Só que quando Jesus afirmou que Ele é a verdade, estava indo contra o pluralismo e o relativismo. Oh, querido, a verdade, desde o ponto de vista bíblico, é absoluta e está baseada na palavra de Deus. Jesus, ele mesmo disse na sua oração sacerdotal: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas afinal de contas, a verdade é Jesus ou é a palavra de Deus? Ambos. Porque Jesus é o verbo, a palavra de Deus, que se fez carne e veio habitar entre os seres humanos. Em Jesus, a palavra não era só teoria, só palavra. Ele era a palavra feita carne, a palavra vivida, a palavra andando entre os seres humanos. Isto vai contra as ideias de que a vida cristã é simplesmente viver uma comunhão teórica com Jesus, ou que apenas se limita a fazer uma declaração romântica de amor para Jesus, a cantar para Jesus, cheio de emoção. Oh, querido, tudo isso é bom. Mas a vida cristã é mais do que somente isso. A vida cristã é viver os princípios da palavra de Deus. A segunda parte da lição nos leva a pensar em João 16:13. Veja o que diz João 16:13. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Neste texto, o Senhor Jesus, falando da vinda do Espírito Santo, disse que quando ele vier, nos guiará em direção da verdade. Este é um dos trabalhos do Espírito: ensinar-nos, guiar-nos para a verdade. Mas essa ação de guiar para a verdade tem dois aspectos. O primeiro tem que ver com o convencimento. Ninguém pode convencer o ser humano acerca da verdade a não ser o Espírito Santo. É por isso, querido, é por isso que as pessoas que não aceitam a divindade do Espírito Santo têm muita dificuldade para entender a verdade. Você pode amontoar diante dessas pessoas uma montanha de provas e evidências, mas elas simplesmente não entendem. Como poderiam entender? Porque somente o Espírito Santo é aquele que guia para a verdade. Mas esse ato de guiar não é apenas um assunto teórico. De nada valeria entender de maravilha, uma beleza, a verdade, apenas como teoria. Se essa verdade não se faz carne na gente, de nada vale. E aqui então entramos no segundo conceito. O Espírito Santo nos ensina também a viver a verdade. Não apenas nos leva para a teoria da verdade, nos ensina também a viver a verdade. A palavra verdade em grego é aletheia, que significa transparente, que não está fechado, claro. Pois isso é viver a verdade. O Espírito nos leva a viver esse tipo de vida, uma vida clara, transparente, sem médias verdades ou médias mentiras. Uma vida limpa, que não precisa esconder-se, não precisa disfarçar-se. A palavra verdade
em hebraico, também nos ajuda a confirmar este conceito. Em hebraico, a palavra é emet, que significa seguro, sólido, firme, consistente. E é assim que vive uma pessoa que foi levada pelo Espírito em direção da verdade. Não há, numa vida de verdade, não há insegurança. A insegurança está relacionada com mentira, com medo de ser descoberto, de ser exposto. E Deus não quer essa vida para seus filhos, definitivamente não. Oh, meu amigo querido, vivemos num mundo onde a mentira produz miragens quase impossíveis de perceber. Olha, quantas vezes já mentiram para você? Ou então, quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você tem sido vítima de uma injustiça, produto de uma mentira? Você não precisa se esforçar para lembrar. Eu acho que não te alcançariam os dedos das mãos e dos pés para contar as vezes que você tem sofrido por causa das mentiras. A mentira foi a primeira arma que Satanás usou para enganar o ser humano. E hoje ele continua usando, com os mesmos resultados. Engana o homem para que se afaste de Deus. Em nossos dias, a serpente continua usando as mesmas palavras para enganar o ser humano. Se você vê pornografia, não morrerá. Se você usar drogas, álcool, cigarro, não morrerá, diz. É bom experimentar de tudo na vida. E no final dos seus dias, no seu leito de morte, aí você pode arrepender-se de tudo. Você pode provocar aborto e não morrerá. Ninguém tem morrido por cobiçar a mulher do próximo. Ele diz assim, há mentiras, entre aspas, e mentiras piadosas. Deve você crer em outros caminhos alternativos, porque há muitas verdades, assim como há muitos caminhos. Oh, querido, não é isso que Satanás fala hoje para as pessoas, de muitas maneiras? Por isso, quando Jesus disse que Ele é a verdade, os homens inspirados pelo inimigo se levantaram contra Jesus. Ninguém tinha ousado dizer semelhante coisa jamais. Mas a natureza verdadeira de Deus está na Bíblia. Desde o princípio, ao longo da Bíblia, na extensão completa da Bíblia, vemos como Deus usa a verdade para guiar o ser humano. O homem tem buscado a liberdade, mas Satanás tem usado a mentira para enganar o ser humano, fazendo crer que libertinagem é liberdade. E o ser humano nécio diz, eu sou livre de fazer o que eu quiser. Mas ele parece ignorar que cada ação boa ou má tem a recompensa, a reação de igual maneira. E o homem que pecar em nome da sua liberdade pessoal vai morrer. Enquanto mais pecar o homem, mais preso vai ficar de seu pecado. O homem preso não é livre, claro. Ele vai e é levado aonde não quer ir. E quem o leva encadeado, preso, é o inimigo. E seu caminho é a morte eterna. Por isso, era preciso que Jesus Cristo se fizesse carne e habitasse entre nós e proclamasse a verdade. Jesus veio a desfazer as obras do diabo. Se o diabo é o pai da mentira, então Jesus Cristo veio desfazer as mentiras, dissolvendo tudo isso na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ninguém tem ousado jamais proclamar-se a verdade, porque nenhum outro ser é a verdade. Não há outra verdade mais que Jesus Cristo e a sua palavra, no qual temos que permanecer por sempre, para não ser enganados de novo pelo inimigo. Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar o valor da humildade, da mansidão, como fruto do Espírito. O primeiro texto é Mateus 11, 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para vossa alma. O pensamento que destaca deste texto é que a mansidão, a humildade, são uma atitude do coração. Sou manso e humilde de coração, diz Jesus. Portanto, querido, o primeiro que você precisa fazer para ser manso é ter um novo coração, um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Por isso, a mansidão cristã é um fruto do Espírito Santo, não é um rasgo de caráter, não é produzido pelo ser humano, é algo que vem do Espírito, nasce no interior da pessoa e se revela naturalmente através dos atos, das palavras, das atitudes, enfim. Agora, é interessante que as primeiras duas bem-aventuranças têm que ver com um estado espiritual produzido pela intervenção de Deus no ser humano. Melhor dizendo, a ação do Espírito despe, expõe todas as posturas e atitudes que em algum momento nos levam a pensar que somos alguma coisa. A nossa pobreza espiritual é dolorosamente exposta e nos vemos como aquilo que realmente somos. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, disse Jesus. Esta mansidão não pode existir se a gente não reconhece a pobreza da nossa natureza. Somos pecadores, precisamos de Jesus. Mas a mansidão não é algo que nos ajuda só em nosso relacionamento com Deus, mas também nos leva ao plano das relações humanas, o relacionamento com as outras pessoas. É importante que entendamos que os relacionamentos sadios entre os seres humanos não dependem das qualidades dos homens, mas dependem de um fundamento espiritual que permite que nos vejamos tal como somos. Quando somos mansos, aceitamos com uma atitude de quietude, de tranquilidade, de sossego interior, aquelas coisas que nos resultam dolorosas, humilhantes ou difíceis. No reino dos céus, a terra é precisamente daqueles que deixam de lutar, de argumentar, de brigar para conquistar algum respeito, porque às vezes as pessoas acham que merecem isso. Outros têm liberdade para apontar os nossos defeitos e erros. E quando fazem isso, nós não reagimos com indignação. Não tentamos buscar justificativas aos nossos erros. O Espírito traz à luz a nossa situação e por isso tomamos as palavras dos outros como uma confirmação de que aquilo que já o Espírito de Deus tem nos mostrado. Quando somos mansos, não nos preocupam tanto os insultos ou as ações que prejudicam a nossa reputação. Por quê? Porque estamos confiados em que Deus defende os seus filhos e que Ele não requer da nossa ajuda. Isso é o que afirma Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Oh, querido, a palavra suportando-os, macrotumia em grego, explica o que estou dizendo. O suportar as outras pessoas requer paciência, resistência, perseverança, para não dar para outra pessoa aquilo que merece, entre aspas. Essa atitude é mansidão. E isso não se conquista com esforço humano, porque é um fruto do Espírito Santo. A segunda parte da lição nos leva a considerar alguns exemplos de homens mansos na Bíblia. A Bíblia está cheia deles, mas
Nesta lição só mencionaremos alguns deles. Começaremos por Jesus. Oh, querido, em Jesus a mansidão não é debilidade, não é fraqueza, não é covardia. Porque muitas vezes é preciso, na vida de Jesus foi preciso enfrentar os fariseus, os saduceus, os demais chefes do povo. Quer dizer, a mansidão não diminuiu em nenhum momento a dignidade de Jesus. Diante de Pilatos, por exemplo, de Herodes. Quando alguém bate em Jesus, ele não responde com outro golpe. Ele não levanta a voz para protestar contra esse golpe injusto, não. Jesus, ancorado na força interior que vinha do Pai, ele não devolve golpe com outro golpe, mas também não se intimida. Para Jesus, mansidão é mostrar com suavidade, com ternura, sem fazer muito escândalo, mas apresentar a fortaleza interior, baseada naquilo que ele crê, porque ele sabe que está nas mãos do Pai e não se rende, mesmo que sua vida corra perigo. Outro exemplo de mansidão é Moisés. Olha a maneira como Moisés se relaciona diante das críticas e dos atos traiçoeiros de seus irmãos Arão e Maria. Ele não devolve o que eles fizeram para ele com a mesma moeda, não. Ele intercede por eles, especialmente por Maria, que tinha ficado leprosa. E agora, qual é o resultado desse ato de mansidão? Ele conquista o coração de seus irmãos e o conquista para sempre. Diante da opinião humana, talvez Moisés tenha perdido, porém ganhou 2 corações e de sobra levou o título de o homem mais manso da terra. Não é extraordinário isso? Pensemos agora um pouco em Abraão. Abraão, diante da impetuosidade de seu sobrinho Lot, não discutiu, mas ele agiu com mansidão. Entregou para o sobrinho as terras, as melhores partes da terra. Não usou o argumento, o fato de que ele era o mais velho, de que ele era o chefe, nada disso. Simplesmente acedeu ao pedido do sobrinho, entregou a terra. E todo mundo poderia pensar que ele perdeu, mas ele não perdeu, ele ganhou. Ele ganhou porque salvou sua alma e a vida da sua família da contaminação moral de Sodoma e de Gomorra. Oh, querido, sempre é assim. Sempre. Aparentemente você pode parecer um tonto, mas o tempo vai se encarregar de mostrar-lhe o resultado. O outro personagem bíblico que é apresentado como exemplo de mansidão é José. Eu pergunto, José perdeu quando seus irmãos o venderam para os mercadores e estes o levaram para o Egito? Aparentemente sim. Na opinião dos homens, é possível que sim. Mas e depois? Quem ganhou? Qual foi o desenvolvimento final da atitude mansa de José? Para terminar esta parte, vamos pensar um pouco em Davi. Davi tinha sido escolhido por Deus como o rei de Israel. Não era a vontade de Davi, era a vontade de Deus. Agora, se Davi lutasse pelo reino, não estaria lutando pelo que ele queria, mas por aquilo que o Senhor tinha determinado. Mas apesar disso, Davi agiu com mansidão, como um filho de Deus, se recolheu. E aquela noite, por exemplo, na cova, quando viu o rei Saul dormindo, não aproveitou a oportunidade para fazer justiça com suas próprias mãos, mas ele deixou tudo nas mãos de Deus. E qual foi o resultado? Novamente, o fim de tudo foi extraordinário para o homem manso, que foi Davi neste caso. O propósito da lição desta semana é mostrar as implicações práticas do Evangelho na vida cristã. Veja,
Até aqui no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, temos encontrado poucos mandamentos, com exceção de alguns mandamentos no capítulo 6, onde se nos ordena saber, considerar, etc. Nos primeiros capítulos da Epístola, a ênfase de Paulo não está naquilo que devemos fazer, e sim naquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez pela graça é sempre a base do comportamento e da conduta cristã. Agora, com isto em mente, vejamos o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra pois pode ser substituída, para sermos mais claros, pela palavra portanto. Esta palavra indica que tudo o que Paulo estava falando nos primeiros 11 capítulos, tudo que Deus fez pelos pecadores, ímpios e culpados, conduz a uma consequência. Por isso ele roga. Paulo estava implorando, suplicando. Agora veja o contraste com a lei. A lei diz, te mando, te ordeno, mas a graça diz, rogo-vos. A obediência à lei se baseia no temor. A pessoa obedece, pois ela tem medo do castigo que sofrerá caso não obedeça. Mas a obediência no Evangelho se baseia no amor. O amor de Cristo nos constrange. Continuemos o que Paulo está dizendo no versículo 1. Ele roga pela compaixão de Deus. Compaixão significa clemência, misericórdia. Precisamos lembrar quão misericordioso e compassivo tem sido Deus para conosco. Isto deveria ser um incentivo para uma vida cristã piedosa. Se Deus tem sido compassivo e clemente com a gente, não deveria não deveríamos darmos a nossa vida, tudo mais para servi-lo? Se o Filho de Deus morreu por mim, como posso fazer menos do que viver para Ele? Por isso Paulo aconselha que apresenteis vossos corpos. A palavra apresentar é a mesma palavra que se encontra em Romanos 6,13. E uma comparação de ambos versos indica que o corpo é equivalente a você mesmo. Quando você entrega a Deus seus membros, está dando-lhe tudo o que você é, tudo o que você tem. Mas nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício. Quer dizer, todo crente no Novo Testamento é um sacerdote. E os sacerdotes oferecem sacrifícios. Um sacrifício pertencia totalmente a Deus no Velho Testamento. Era dele. Então, um crente sacerdote no Novo Testamento irá oferecer-se, dar-se a si mesmo, seu corpo, totalmente a Deus, tudo para uso de Deus. Dizem que um crente, após ler Romanos 12:1, foi ao topo de uma montanha e construiu um altar de pedra. Então disse ao Senhor, Senhor, aqui estou, teu sacrifício vivo, usa-me como quiseres, a minha vida te pertence. Oh, querido, Deus não nos diz literalmente para construir um altar de pedra, mas para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Vivo. Ao contrário dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento que eram imolados e acabavam morrendo. Mas não só isso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo e santo, ou seja, separado para a santa vontade e para o serviço de Deus. O povo de Deus é santo, separado para o serviço do Rei dos Reis. Você se vê a você mesmo como um servo de Deus Altíssimo? Mas, além disso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, aceitável. Deus se alegra com o sacrifício de seu Filho. Deus não se agrada quando os cristãos se negam a dar-lhe tudo. Ou que nada se interponha entre nós e nosso Salvador. Mas o sacrifício tem que ser racional também. Agora, a palavra lógica vem dessa palavra
é a raiz da palavra racional. À luz daquilo que Cristo fez por nós, dar-nos inteiramente a Ele como um gesto total de consagração é a única coisa racional e lógica que podemos fazer. Nenhuma outra coisa tem sentido para o cristão verdadeiro. Há uma parábola interessante. Não sei quem a criou. Diz que um fazendeiro que não conhecia nada sobre animais limpos ou imundos se aproximou de uma galinha e de um porquinho e lhes fez uma importante pergunta. Querem contribuir para um café da manhã com ovos e bacon? Para a galinha era apenas uma contribuição, mas para o porquinho era um sacrifício total. Bom, o cristão deve se colocar totalmente nas mãos de Deus. Queira Deus que Romanos 12:1 seja a lembrança constante de que não nos pertencemos, pois fomos comprados com preço. Não temos o direito de usar nosso corpo como bem quisermos. Como servos que amam a Jesus, temos o dever de usar o nosso corpo como Ele quer. Fomos comprados com sangue e estamos ligados em amor. Nós nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos, diante da misericórdia e da graça de Deus demonstrada no Calvário. Como poderíamos fazer menos do que isso? Agora veja o que diz Romanos 12:2, é o segundo versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que neste versículo há dois mandamentos. O primeiro é negativo. Não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, o que não devemos fazer. O segundo é um positivo, mandamento positivo, o que sim devemos fazer. Este mundo se refere a este tempo. Em 2 Coríntios 4:4 lemos que Satanás é o Deus deste mundo. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para livrar-nos deste século malvado, diz Gálatas 1:4. Quando estávamos perdidos, éramos parte deste século malo e satânico. Mas Deus nos libertou. Não vos conformeis. O verbo conformar significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar, adaptar a uma coisa. Paulo está dizendo, não permita que o mundo pressione você dentro de seus padrões. Não seja modelado pelas posses desta terra, pelas conversas, pelas expressões, estilos e hábitos deste mundo. Não se conforme com este mundo. Sede transformados. Este verbo transformar significa ser mudado. A palavra grega é metamorfosis. Esta palavra se usa em Mateus 17:2, quando se refere à transformação de Nosso Senhor, comumente chamada de transfiguração. O Senhor foi transformado de tal maneira que sua glória interior chegou a ser visível exteriormente. Agora, como se concretiza esta transformação na vida do cristão? Pela renovação de vosso entendimento. Oh, querido, é um processo consciente. É adaptar nosso pensamento e nossa visão moral e espiritual à mente de Deus. E isso tem um efeito transformador em nossa vida. A mente do cristão deve chegar a estar saturada com a palavra de Deus, de modo que possa pensar, sentir cada vez mais como Deus vê, pensa e sente. Esse é o segredo. Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que todos os seres humanos somos pecadores. E a menos que reconheçamos esse fato e nos arrependamos, jamais alcançaremos a salvação. Para começarmos, vamos analisar Romanos 1:16 e 17. Diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esses foram os versos que sacudiram a mente e o coração de Martinho Lutero para iniciar a reforma. Os versos têm algumas palavras impactantes. Vou analisar essas palavras. A primeira delas é a palavra evangelho. Não tenho vergonha, não me envergonho do evangelho, diz Paulo. E por que teria que se envergonhar? ¿Por quê? Porque, como já explicamos na introdução, ser cristão naqueles tempos era ser considerado como um rebelde, um pária, um homem contra o governo de Roma. Ninguém em sã consciência gostaria de ser identificado com aquele grupo de gente fanática e rebelde. Por isso, Paulo afirma que não tinha vergonha do evangelho. A palavra grega que se traduz como evangelho significa boa nova, ou seja, notícia maravilhosa. E qual é essa boa notícia que Paulo anuncia? Que o ser humano não precisa mais olhar para o futuro simplesmente com a esperança de que um dia virá o Messias. Por quê? Porque o Messias já é uma realidade presente na pessoa de Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário, pagando com a sua morte a dívida que os seres humanos tinham contraído por causa da desobediência. Sem dúvida nenhuma, não poderia existir melhor notícia do que esta. A outra palavra que devemos considerar no texto é a palavra poder. Paulo afirma que o evangelho é poder. Por quê? Primeiro, poder para derrotar o inimigo de Deus. Poder para quebrar as correntes de escravidão que aprisionam os seres humanos. Todos os homens estavam sob a dívida do pecado e o pagamento dessa dívida requeria a própria vida. Mas o ser humano não queria morrer e estava numa situação desesperadora. Então aparece Jesus e morre no lugar do homem. E agora o inimigo de Deus não tem mais outra saída, senão liberar o ser humano. O ser humano está resgatado. Por isso o evangelho é poder. Mas além disso, o evangelho é poder para transformar o ser humano numa nova criatura. Essa é a boa nova do evangelho. Olha, por exemplo, este exemplo. Eu conheci Andrés numa das cidades mais violentas do mundo. Ele tinha fama de mau. Tinha passado vários anos na prisão pagando pelos seus crimes. Foi na prisão que o evangelho o alcançou e o transformou. Era uma noite gelada de inverno. Andrés estava agonizando, tremia de frio, quase congelado, estava esperando a morte. Foi nessas circunstâncias que me escutou pregar através do rádio de um companheiro de cela. Aquela noite, o Espírito de Deus tocou seu coração. Ele tinha ouvido muitas vezes falar de Jesus, mas achava que a religião era coisa de pessoas fracas. Ele sempre tinha se considerado um homem valente. Armado até os dentes, ele tinha trazido muita dor a muitas pessoas. Era mau e cruel. Tinha escolhido o caminho do crime quando era apenas um adolescente e culpava a sociedade por não ter lhe dado a opção de outro caminho para escolher. Mas naquela noite, ele estava morrendo aos poucos e a morte assusta os mais valentes. Então, na quase penumbra da sua agonia, entendeu que Deus o amava e queria dar-lhe um coração novo. E aí ele suplicou, chorou, clamou a Jesus por uma segunda oportunidade e adormeceu. Na manhã seguinte, viu o sol entrar pela janela. Estava na prisão, na enfermaria da prisão. Os raios do sol eram insistentes, apesar da neblina. Eu estava vivo, me disse ele, quando o conheci. Não podia esconder a emoção. Eu estava vivo. Deus me estava dando uma segunda chance. O querido, já se passaram 30 anos desde aquela noite fria na cela gelada de uma prisão. Andrés
é hoje um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Está livre e realiza um trabalho extraordinário que ajuda meninos delinquentes. Esse é o poder transformador do Evangelho. Mas para apoderar-se dele é preciso ter fé. E essa é a outra palavra que precisamos estudar, fé. Fé é crer. Eu gosto mais da palavra confiar, porque demonstra amizade, convivência, companheirismo, amor. Só é possível confiar em alguém a quem se ama. E só se pode ter fé em Deus se você o amar e viver com Ele uma vida de permanente comunhão. A última palavra que analisaremos é a palavra justiça. Justiça é um estilo de vida, sem erros, sem falhas. O ser humano pode tentar ser justo pelas suas próprias forças, mas jamais vai conseguir, pois o homem é mau por natureza. Então só pode ser justo através da justiça de Cristo. Justiça é a própria pessoa de Jesus. E o ser humano que deseja ser justo precisa viver em comunhão com a pessoa de justiça que é Cristo. A segunda parte da lição explica por que o justo necessita viver, precisa viver pela fé. É que o homem, veja, você, eu, todos os seres humanos de todos os tempos, nós somos pecadores e maus por natureza. Explico. Quando saímos das mãos de Deus, Adão e Eva, quando eles saíram das mãos de Deus, eles tinham a natureza perfeita, ou seja, a inclinação natural para fazer o bem, para andar nos caminhos de Deus. Só que, apesar disso, nossos primeiros pais decidiram voluntariamente desobedecer. E ao fazer isso, eles perderam a natureza perfeita e adquiriram instantaneamente a natureza imperfeita. Agora, com essa natureza é impossível andar nos caminhos de Deus. É impossível. O profeta é claro ao afirmar em Jeremias 13:23 o seguinte: porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Claro que não. Veja, com a natureza pecaminosa com a qual nascemos, é impossível andar nos caminhos de Deus, de ser justos. Você pode se esforçar quanto quiser. Pelo contrário, olha o que Paulo afirma em Romanos 3, a partir do versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E o profeta Isaías já havia dito isto séculos antes. Em Isaías capítulo 1, versos 4 e 6, diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a realidade triste do ser humano. E não foi só nos tempos de Isaías e de Paulo, mas em todos os tempos. Inclusive no nosso tempo. Inclusive, pior ainda, deveria ser a expressão correta. Nos nossos dias, o ser humano acha que cada vez está evoluindo, está mais perfeito, está se desenvolvendo, avançando em todos os sentidos. Mas olha o que Paulo afirma em Romanos, capítulo 1, versículos 22 ao 28. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus
incorruptível em semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Me diz uma coisa, não é este um triste relato, um quadro, um retrato do ser humano dos nossos dias? Olá, meu amigo. O propósito da lição desta semana é mostrar que somente vivendo em Jesus é possível ter o fruto do Espírito, que é a fé ou a fidelidade. Comecemos falando da diferença que há entre fé e fidelidade. O texto originalmente diz que o fruto do Espírito é fé, não diz fidelidade. Pistis, em grego, é fé. Fidelidade é pistos. Agora, qual é a diferença entre ambas palavras? A fé é confiança em Deus. A fidelidade é o resultado de viver essa vida de confiança em Deus. A vida cristã é mais do que simplesmente ter fé. É preciso que sejamos achados fiéis. A fé é um termo teológico, a fidelidade é um termo ético. O que Paulo está dizendo é que quando estamos cheios do Espírito Santo, começamos a crescer, e ao crescer chegamos a ser pessoas fiéis, cheias de integridade. Aquilo que dizemos que vai acontecer, nós o cumprimos. A fidelidade é o desenvolvimento pessoal que alcançamos na medida em que vamos caminhando com Deus. Provérbios capítulo 20, verso 6, faz uma pergunta retórica que diz assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Fidedigno, fidelidade é lealdade. Uma pessoa fiel ou leal é aquela pessoa que se conserva constante nos seus afetos, ou no cumprimento das suas obrigações, ou na confiança que a pessoa recebe de outra. Fiel é aquela pessoa que não defrauda a confiança que depositam nela. A fidelidade limita com a gratidão, porque a pessoa leal é aquela que tem recebido um bem de outro e não esquece. Infiel é aquele que trai. O ingrato é aquele que esquece o bem que lhe foi dado. A lição apresenta a Deus como exemplo de fidelidade. Salmo 89, 8 diz: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Oh querido, Deus é fiel às suas promessas, porque a sua palavra é eterna, não muda jamais. No seu grande amor, Deus tem permanecido fiel desde o princípio. A fidelidade de Deus é eterna e perfeita. Os salmos falam do imenso amor de Deus para com a gente.
Diz o Salmo 36, 5, veja: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, para além daquilo que alcança seu olhar, mais além do infinito, muito maior do que o universo, é a fidelidade e o amor de Deus por você. Oh, querido, talvez as ingratas experiências que você teve na vida tenham poluído a sua mente, dentro de sua mente, o conceito correto de fidelidade. Mas é impossível que Deus deixe de ser fiel. Deus é sempre fiel, apesar dos seus erros. Diz em 2 Timóteo 2,13 o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você percebe o que diz aqui? Deus não pode deixar de ser aquilo que é. Ele não pode deixar de amar você, não importa quão grande seja o teu pecado, a tua falta, o teu erro. O Salmo 89, 31 diz: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. E São Paulo confirma isto em Romanos 3. E daí diz: se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Jamais, nem pensar. Oh, querido, o Senhor permanece fiel ao longo das nossas provações, ao longo dos nossos erros. Ele está sempre fiel, atento a nos ajudar, a nos suster, a nos levantar. Muitas vezes, nos momentos difíceis, quando nos desesperamos e quando duvidamos da fidelidade da presença de Deus a nosso lado, é aí que a presença de Deus está mais perto. Só que não podemos vê-lo, levados pelo desespero, pela dor às vezes. Diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quer dizer, Deus é fiel à sua promessa de dar-nos força para vencer qualquer situação, enfermidade ou tentação. Também em 2 aos Tessalonicenses 3:3 diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. A segunda parte da lição nos leva a analisar os tempos em que vivemos. O tempo do fim será um tempo em que a infidelidade prevalecerá. Jesus mesmo se perguntou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Oh, querido, vivemos em dias quando a mentira e o engano prevalecem e jamais ninguém confia em ninguém. Como poderia confiar? Veja, numa inofensiva cidade do interior, a noite estava mais escura do que outras vezes. Chovia cântaros. Joaquim e sua esposa retornavam de uma boda. Tinham sido padrinhos e vestiam roupa de gala. Enquanto viajavam, conversavam felizes, lembrando episódios de seu próprio casamento. Os anos tinham passado e eles agora se amavam mais do que nunca. Deus tinha lhes abençoado com 2 filhos preciosos. Mas aquela noite, os filhinhos tinham ficado em casa com uma pessoa para cuidar deles. A conversação animada dos 2 esposos foi interrompida por algo inesperado a essa hora da madrugada. Lá na estrada solitária, tinha um casal em dificuldades pedindo socorro. Aparentemente o veículo deles tinha se quebrado e precisavam de ajuda. Apesar da chuva, Joaquim e sua esposa decidiram parar e ajudar. Tremendo erro. Em poucos minutos, Joaquim estava morto,
com o rosto completamente desfigurado por um tiro de escopeta. E Solange, a esposa, violada, violentada, estuprada, agonizante. Querido, levará tempo para recuperar-se. E os 2 pequenos filhos, agora, estavam órfãos de pai a uma curta idade. E jamais entenderão por que um acto de solidariedade recebeu a morte como retribuição. Os marginais jamais foram descobertos. Agora me diz uma coisa. Você teria valor de parar numa estrada solitária e auxiliar alguém depois de conhecer esta história? Oh, queridos, os tempos que vivemos são perigosos. Paulo disse que nos últimos tempos haveriam homens cruéis, aborrecedores do bem, traidores. A traição é tudo o contrário da fidelidade. Todo mundo hoje tem medo de todo mundo. Ninguém mais confia em ninguém. As grandes e pequenas cidades estão cheias de arapucas em cada esquina. Os fortes tiram proveito dos fracos. As metrópoles têm se transformado em verdadeiras selvas. As feras são os próprios seres humanos. Agora, contrário a este quadro triste de infidelidade, de traição, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, achamos a galeria dos homens e mulheres fiéis. Hebreus 11, nos seus primeiros 22 versos, resume todo o livro. Faz desfilar ante os nossos olhos as 7 varões de fé, desde Abel até José, abarcando mais de 2.300 anos. Abraão está justo no meio e tem 12 versículos que descrevem a sua fé. Uma fé que se relaciona com assuntos da vida diária, como viagens, habitação, crer, esperar, gerar, sacrificar, enfim. Mas, em meio dos versos que relatam a história de Abraão, achamos uma mulher de fé. Achamos a Sara. 7 varões não são suficientes? Sim, mas faltaria o elemento feminino. Os propósitos de Deus não se realizam sem a inclusão da mulher de fé. De modo que Sara também está presente. Todos os homens e mulheres de Hebreus 11 nos provam que quando o ser humano vive em comunhão com Deus, os frutos do Espírito aparecem de maneira natural nessas vidas. Que diferente seria a Bíblia se só nos mostrasse o exemplo divino? Talvez nós teríamos desculpas de dizer que não podemos chegar à perfeição divina porque somos seres humanos. Mas a Bíblia está cheia de seres humanos que, apesar de suas quedas, como no caso de Abraão, por exemplo, se levantaram e continuaram caminhando com Jesus. Isso é o que realmente importa.